Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jonathan Molar, de novo no nosso canal Papo Certo. Se você gosta dos nossos vídeos, se inscreva no canal, dá um like também nos nossos vídeos e nos acompanhe. Hoje, um tema para você, estudante do ensino médio que está buscando uma boa nota, um bom desempenho no Enem. Vocês sabem que na disciplina de História, o Enem exige interpretação, exige muitas vezes de que o estudante faça comparações críticas entre diferentes períodos do Brasil. Muito por decorrência das eleições do ano passado de 2018 e também pela atualidade do tema, questões que vêm acontecendo na Venezuela, em outros países e também discussões no Brasil, eu trago para vocês hoje o tema regimes ditatoriais. E eu faço uma seleção rápida para vocês sobre o século XX no Brasil. Se vocês pegarem o século XX no Brasil, existiu basicamente dois grandes regimes ditatoriais no Brasil. Uma de cunho civil, a outra de cunho militar. A primeira é o que nós chamamos de Estado Novo, na era Vargas. Vocês se lembram que a era Vargas vai de 1930 até 1945, a primeira fase. Vargas depois volta mais à frente no poder. Entre 30 e 45 e 1937, ou seja, de 37 a 45, Getúlio Vargas decreta o Estado Novo. Estado Novo nada mais era do que uma medida, a implantação de um regime ditatorial civil. Por que civil? Vargas não compunha as Forças Armadas brasileiras, ou seja, ele era um civil, mas que dá um golpe também e assume o poder a partir do Estado Novo com superpoderes na sua figura. Vargas sempre teve tendências nesse sentido a um regime mais totalitário, a um regime mais conservador. Prova disso é que suas fotos estavam espalhadas por todos os lugares. No mercado, na igreja, na escola, dentro de casa, era obrigatória a foto do presidente da República. Em 1937, ele promove o Estado Novo e vai durar de 37 a 45. Como eu disse para vocês, um regime ditatorial civil. Um pouco mais à frente na história do Brasil, nós temos a tão famosa ditadura militar, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A ditadura militar vai de 1964 a 1985. Primeira diferença, que a ditadura de Vargas era uma ditadura civil, a ditadura dos militares, como o próprio nome já diz, era uma ditadura inaugurada, pleiteada, implementada pelas Forças Armadas, ou seja, pelos militares brasileiros do período. Características em comum, e aí é que eu digo para vocês que vocês precisam saber comparar criticamente diferentes períodos. Tanto no Estado Novo varguista quanto na ditadura militar, essas três características gerais elas são em comum. A primeira, um superpoder executivo. O que isso significa? Que entre poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, em regimes ditatoriais, o poder executivo assume para si diferentes funções, inclusive funções que caberiam originariamente ao poder legislativo e ao poder judiciário. Não é difícil de se encontrar regimes ditatoriais em que se fecha o Congresso. Isso aconteceu na história do Brasil também algumas vezes. Outra característica, a censura. Regimes ditatoriais, normalmente, em regra, eles acabam implementando a censura. Todos aqueles que falam mal, todos aqueles que contrariam o regime ditatorial, eles podem ser perseguidos, presos, mortos ou então exilados, ou seja, devem fugir para um outro país para que não caiam nas mãos dos órgãos de censura. E de tortura, que é a terceira característica. A tortura também foi uma prática recorrente, tanto no Estado Novo varguista quanto na ditadura militar. Observem que a censura leva, em grande medida, à tortura. Inicia-se com uma censura, finaliza-se com uma tortura, ok? Então nós temos essas três características em geral. O que vocês precisam saber, mais uma vez, fazendo comparações, fazendo concatenação crítica aqui de diferentes períodos. E o que nós temos hoje? Hoje, se vocês pegarem o nosso documento maior, que é a Constituição Federal de 1988, no que tange à tortura, a censura também foi proibida, mas a tortura foi elevada a crime. A crime que está disposto na própria Constituição Federal de 88, ou como alguns chamam, a nossa Constituição Cidadã. A tortura é considerada um crime e a tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça. O que isso significa? Torturadores não podem ser perdoados pelo Estado, ou seja, eles serão condenados, se assim for provada a tortura, e terão que cumprir a pena até o final. No caso da tortura, onde vocês encontram isso na Constituição Federal? No artigo 5º. O artigo 5º é um artigo bem conhecido da Constituição Federal que trata sobre os direitos e as garantias fundamentais, ou seja, o mínimo que nós precisamos para sobreviver e sobreviver bem.
Nesse artigo 5º trata da censura também, a proibição da censura, mas também a proibição da tortura, a tortura sendo tipificada como um crime. Inclusive, a tortura ela é colocada equivalentemente como um crime hediondo. Ela não é um crime hediondo, mas ela se equivale a um crime hediondo. Tamanho o grau de periculosidade, tamanho o grau de indignação que ela gera. Artigo 5º, inciso 3º, artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. E aí, trazendo um assunto contemporâneo, vocês viram agora, nessa semana, essa semana de março de 2019, a semana lá em 64, em que houve o golpe militar, o nosso atual presidente Jair Bolsonaro gerou uma confusão danada, quando elaborou um documento como presidente da República, pedindo que se tratassem nos quartéis brasileiros. Ele diz que é uma rememoração, mas o seu porta-voz, no momento do pronunciamento, falou em comemoração, que nos quartéis fossem comemoradas, ele chama de revolução militar, a maioria da doutrina, a maioria dos historiadores chama de golpe militar. Independente disso, Bolsonaro queria que nos quartéis fosse comemorado a ditadura militar como uma data festiva. Depois ele vai se contradizer um pouco e vai dizer, não, o documento que estava equivocado, eu não falei em comemoração, eu falei em rememorar. Não só rememorar, a oposição vai falar em rememorar a tortura, mas ele vai dizer, não foi rememorar a tortura, eu queria rememorar a ditadura militar, ou seja, um período histórico que existiu, e eu queria que nós discutíssemos os erros e os acertos. É lógico que aqueles que se posicionam contrário ao presidente disseram, não, ele queria rememorar, ele queria comemorar a tortura, mas ele diz depois, num pronunciamento oficial, que não é comemorar a tortura, mas sim rememorar o período da própria ditadura militar, beleza? Então é um assunto só que vocês precisam, basta um assunto e olha o trabalho que isso dá. Vai para o Estado Novo, vem para a ditadura militar, nós voltamos para a Constituição Federal que é hoje, nós pegamos uma fala específica do nosso atual presidente e trabalhamos o mesmo tema, regimes ditatoriais. É isso que o Enem vai exigir de vocês. História não se decora mais tanto, história é muito mais raciocínio do que memorização, ainda mais no Enem. Valeu? Até o nosso próximo vídeo, um abraço para vocês e bons estudos.